Vamos então iniciando o nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, livro 2º, o Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Esse aqui é o nosso terceiro item, Perturbação Espírita, a partir da questão número 163. Kardec, quando ele apresentou para nós esse tema, concluindo aqui esse capítulo 3, nós estudamos a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espírita. Esse capítulo 3 ele tem uma importância significativa, porque talvez seja, de todas as filosofias que falam sobre o mundo espiritual, esse é o capítulo talvez que seja a única fonte em que nós encontraremos as orientações dos espíritos a respeito da morte. Não a morte como aquela passagem, mas a morte como um processo, e ali então os espíritos procuram explicar a Kardec cada passo desse processo. Então, ao lermos, principalmente esse item número 2, a separação da alma e do corpo, que fala o desprendimento, a dor, as sensações que os espíritos vão vivendo, é algo que nós não encontramos em outras obras. Hoje, claro, passado tanto tempo, nós temos outros espíritos que vieram trazer para nós mais esclarecimentos, romances que contam suas histórias, mas tudo começa aqui nesse item número 2. Então talvez a gente não dê o devido valor, mas ele tem realmente um valor significativo. Ligeirinho, bom dia. Então aqui nós vamos para a perturbação espírita. E para fechar esse nosso capítulo, esse capítulo 3. Então Kardec ele trouxe para nós aqui poucas informações, são três questões apenas, 163, 164, 165, e depois ele traz um comentário aqui um pouco extenso para aprofundar um pouco mais. Mas esse aqui era o primeiro contato que os leitores do Livro dos Espíritos então tiveram. Conforme ele foi publicando então outras obras, ele foi trazendo mais detalhes. E nós encontraremos no livro O Céu e o Inferno, que nós vamos ler aqui alguns trechos dele, falando sobre a perturbação nas mais variadas situações. E aí então nós leremos aqui essa parte teórica, vamos dizer assim, essa parte mais técnica. Depois veremos na prática, também um pouco mais de explicações lá no primeiro capítulo do segundo livro, da segunda parte do Céu e Inferno, a passagem. E depois nós veremos nos depoimentos dos espíritos ali várias passagens em que Kardec fala sobre o estado de perturbação. Então, esse nome perturbação, diferente do que nós entendemos na atualidade, aqui no nosso dia a dia. Então, o indivíduo perturbado é aquele que ficou meio maluco, ou então pare de me perturbar, pare de me incomodar. Então a gente interpreta essa palavra como incômodo, como um estado de debilidade mental. Então, na verdade, essa palavra perturbação espírita, ela diz respeito exatamente a um estado de confusão que o espírito vivencia quando ele vivencia o processo de morte. Então, isso é comum a todos. Há aqueles que passarão mais ou menos tempo nessa condição, e nós podemos ver o estado de perturbação quando nós acordamos de súbito. Imagina você deitado ali à noite, vendo a sua novela, aí você dá aquela cochilada e de repente vem alguém te chacoalha. Acorda assustado, meio desorientado, e claro que rapidamente nós entramos no ar e já percebemos onde estamos, o que está acontecendo. Se é aquele sono mais profundo, a gente fica, nossa, que horas são? Não sei quanto tempo passou. Não sabe o que está acontecendo. Então, nós podemos ver, nesse exemplo, muito simples, o que é você sair de um estado de inconsciência temporária do sono, inconsciência entre aspas, para você depois ser chamado rapidamente para esse estado de vigília, ficar desperto. Então essa fase de transição traz para nós aquele momento de desorientação. No caso da desencarnação, obviamente, é uma situação muito mais complexa, muito mais profunda. O espírito não apenas saindo de uma dimensão para outra, mas ele se libertando de um corpo físico,
tendo ali todas as alterações no seu modo de pensar, na sua consciência, vibratoriamente ele sofre um choque, fluidicamente da mesma forma, porque ele começa a se desprender de um organismo que se encontra ali num estado de falência ou já falido, ou falecido, fica mais fácil de nós entendermos. Então, por isso, o espírito, ao se desprender, passa por essa desorientação. Nós vimos, por exemplo, no livro Céu e Inferno, que nós estamos estudando, que mesmo um espírita bem esclarecido e merecedor de toda assistência, como foi o caso do irmão Jacó, ele então, no seu desprendimento, ele saiu amparado, praticamente ali carregado, né, pela filha e por Dr. Bezerra de Menezes, para poder sair de onde ele estava, né, que era onde ele faleceu, que foi na sua casa, onde ele desencarnou, que foi na sua casa, até ir para aquele ambiente, né, para aquela colônia onde hoje ele se encontra. Então, o espírito se desprende, o espírito se desloca. No caso dos espíritos, vamos chamar assim de espíritos comuns, porque um espírito com tal esclarecimento como tinha Frederico Figner é algo acima da média. Não vamos dizer, certamente ele não se veria dessa forma, de dizer que ele é um espírito muito acima da média, mas ele é um espírito acima da média pelo fato de ter esse conhecimento, pelo fato de ter valores mais desenvolvidos, pelos próprios relacionamentos que ele tem. Dá para a gente ter uma ideia, né, das afinidades que ele construiu, né, espírito estando ali próximos de grandes nomes da história da doutrina no Brasil. Enfim, era um espírito, vamos dizer assim, acima da média. Mas nós podemos colocar os espíritos na média e aqueles que estão abaixo da média. E aí então a gente vai agravando cada vez mais a condição desses espíritos conforme eles vão descendo nessa escala. Se o espírito traz ali culpas, traz ali uma vivência, né, uma vida bastante perturbada, né, usando ali a mesma expressão, criando situações que são problemáticas psiquicamente, moralmente, emocionalmente, e aí então quando ele desencarna, toda essa bagagem negativa, ela quase que explode na sua cabeça. Para a gente poder usar essa imagem para ficar mais clara. E essa explosão realmente traz para o espírito ali uma confusão que pode demorar muito tempo dependendo do impacto que essa explosão provoca na sua consciência. Então o que Kardec vai trazer para nós aqui é uma explicação um pouco mais genérica. Depois então nós vamos lá para o livro Céu e Inferno nas entrevistas, vendo ali cada situação, cada vez, né, para poder ficar mais fácil, para não termos um estudo muito cansativo. Eu abri aqui então a versão do livro O Céu e Inferno, aqui na versão digital, e coloquei a palavra perturbação no mecanismo de busca, e aí conforme a gente vai dando enter, vai pulando ali de trecho para trecho. Então nós vamos dar esses saltos, não muito organizado, mas só para a gente poder ver os trechos em que essa palavra aparece, em que contexto ela aparece, para a gente poder ver de cada espírito conforme ele traz os seus relatos. Então vamos lá. Então é importante a gente nós nos prepararmos para isso, porque todos nós passaremos por essa experiência. A grande questão é, né, o que nós estamos fazendo para minimizar esse impacto e de que forma que nós vamos lidar com isso no momento em que vivenciarmos de fato essa experiência. Então aqui o item número 3, perturbação espírita, né, o nome como é colocado para nós, fala da perturbação e fala da palavra espírita relacionada ao espírito. Então na verdade é a confusão do espírito durante a sua desencarnação. 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? E aí, fazendo aquele paralelo com o exemplo que eu tinha dado, no momento em que você acorda de súbito, você tem consciência de si mesmo pleno e absoluto? A gente tem aqueles segundos, né? Felizmente para nós, claro, pelo fato de estarmos com a nossa saúde em ordem, pelo fato de estarmos conscientes, vivendo a nossa vida com normalidade. Então esse estado de transição da inconsciência para a consciência, ele acaba ali durante alguns poucos segundos, pouquíssimos segundos, mas ele acontece. Então aqui a grande pergunta é, quando a alma deixando o corpo, se ela tem essa consciência imediata? A resposta: consciência imediata não é o termo.
ela fica perturbada por algum tempo, fica confusa por algum tempo. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? André perguntou, você abriu o Céu e o Inferno e tem a passagem? Não abri ainda, eu estou lendo o Livro dos Espíritos, André. Acabando aqui as explicações de Kardec e dos Espíritos, a gente vai lá para a passagem, tá? Que é o primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Então, exatamente o que os espíritos falam, quanto mais nós vivemos trabalhando nesse processo de espiritualização, menos intensas são as ligações que o espírito tem, então, com o seu corpo físico. Quanto mais apegado aos interesses do mundo material, às sensações do corpo principalmente, porque na verdade o que nós vivemos, de um modo geral, são essas sensações físicas. Aquilo que o nosso corpo nos proporciona de prazer, de satisfação, de que forma que o corpo, qual é o significado do corpo para cada um de nós. Por exemplo, no caso de alguém que tem a necessidade de alimentar a sua vaidade, essa vaidade vai depender exatamente da sua aparência física. Não é assim que nós observamos? Aquela pessoa que é mais sensualista, aquela pessoa que é mais vaidosa, então tudo depende da sua aparência física. Então o corpo para ela significa quase que a razão da sua existência. E aí então ele fica cada vez mais apegado a essa realidade do corpo físico. Se por acaso ele se desprende, então o espírito passa por essa transição muitas vezes bastante dolorosa. Então quanto mais o espírito se apega à realidade do mundo físico, mais tempo dura esse estado de perturbação. Lembrando sempre que também, não apenas com relação ao interesse que o espírito tem, vale a gente lembrar também que muitas vezes você vive, uma pessoa vive, bom dia, abraço, uma pessoa vive aqui no mundo físico, talvez sem consciência da realidade do espírito, mas tem ali bons valores, é uma pessoa que é generosa, ela não se espiritualiza porque ela não tem interesse em nenhuma religião, essa coisa de mundo espiritual é algo que não é do seu interesse naquele momento e tal, então ele vai vivendo a sua vida, é uma pessoa boa. Então esse estado de perturbação vai acontecer, mas existe uma diferença entre uma pessoa que tem uma vida tranquila, aquela que não traz grandes prejuízos para ninguém, e aquela que realmente se entrega às viciações ou realmente provoca uma grande agitação de uma forma negativa no ambiente onde vive. Então, ambas não têm essa consciência do mundo espiritual, não são espiritualizadas. Mas a forma como cada um vive aqui no mundo físico vai dificultar ou facilitar esse estado de transição do mundo físico para o mundo espiritual. Por isso, depende da sua elevação. Quanto mais espiritualizado é o espírito, quanto mais ele aplica esse esclarecimento que ele tem na sua vivência, se desapegando dos interesses mesquinhos que nós temos aqui no mundo físico, das tendências inferiores que nós ainda alimentamos, dos vícios que ainda nos trazem tantos desequilíbrios, então a pessoa vai vivendo ali a sua vida se desprendendo disso tudo. Então ela passa por essa fase de transição que vai afetá-la, não tenhamos dúvida nenhuma disso, mas de uma forma muito breve, muito branda, de uma forma muito leve. Depois aqui na questão 165, Kardec então diz aqui para nós: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? A resposta é uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. E aí a gente lembra então, a partir dessa resposta, daquilo que o irmão Jacó, lá no livro Voltei, está vivenciando. Tinha um grande conhecimento do Espiritismo, não tenhamos dúvida disso.
era um grande estudioso, era um grande trabalhador, tinha ali uma grande representatividade dentro da federação, era seu presidente, trabalhava em instituições, enfim, tinha um grande conhecimento, mas no momento em que chega no mundo espiritual ele percebe que não tinha se iluminado, não tinha vivenciado aquela auto-iluminação da forma como poderia. Por isso os Espíritos colocam, sem dúvida o Espiritismo traz para nós um grande esclarecimento por antecipar essas experiências, mas a prática do bem e a pureza de consciência é o que realmente exerce o grande valor, ou seja, estudamos a doutrina espírita, mas vivemos de um modo bastante puro com relação aos seus ensinamentos. Lembrando mais uma vez que não é a doutrina espírita um guia definitivo. Nós temos ali orientações importantes para a educação do espírito, por exemplo, a partir dos ensinamentos de Jesus, que não basta nós decorarmos os seus ensinamentos, mas é importante nós vivenciarmos cada uma das suas lições. Assim como acontece com outras filosofias também, nós temos dentro do hinduísmo, nós temos dentro da religião islâmica, nós temos no budismo, nós temos em várias outras religiões, aqueles indivíduos que utilizam os ensinamentos, a filosofia que é transmitida, para poder, na verdade, fortalecer os seus valores e viver com dignidade. Então nós percebemos que, às vezes, o indivíduo não tem conhecimento nenhum daquilo que o Espiritismo traz. Vamos falar, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá. Pelo que consta, ela não tinha nenhum tipo de contato com a doutrina espírita. Vamos falar de Mahatma Gandhi. Também não tinha nenhum contato com a doutrina espírita, mas vivia valores, que são valores significativos. Esses valores, então, embora o espírito não tenha consciência, e talvez ele sofra por isso, porque ele tem na ideia dele, que na mente dele, que ele vai, então, o corpo dele vai morrer, e ele vai para o céu. Mas o que ele vai encontrar exatamente durante esse caminho? Será que ele vai encontrar com pessoas? Será que ele vai sentir alguma coisa? Será que ele vai se lembrar de alguma coisa? Pelo fato de não ter estudado, como por exemplo aquilo que nós temos dos ensinamentos dos Espíritos, que trata cada uma dessas questões com bastante atenção, fala que o espírito tem ali a sua consciência preservada, tem a sua individualidade, tem ali o seu retorno, tem os reencontros que acabam acontecendo, a sua consciência vai ter uma maior ou menor cobrança. Então esses esclarecimentos nos educam para aquilo que virá. Agora a forma como cada um virá vai depender exatamente do seu modo de vida. Por isso, então, esses espíritos que eu citei para vocês, esses dois apenas, mas nós poderíamos ter uma legião de grandes nomes, de grandes espíritos que viveram aqui no nosso meio e que não tiveram nenhum contato com a doutrina espírita, mas que viveram dignamente. Então eles vão acordar meio desorientados e rapidamente depois serão esclarecidos. Olha, você acabou de morrer, mas fica tranquilo que nós estamos aqui do seu lado, por tudo aquilo que ele fez por merecer durante a sua trajetória. Então, sim, o conhecimento é importante, que vai nos trazer esse esclarecimento. É a preparação para uma viagem. Então imaginemos que nós seremos recebidos por pessoas que nos amam muito num outro país para onde nós vamos viajar. Só que nós não temos nenhum conhecimento sobre esse país. É alguém que mora num país muito exótico, completamente fora daquilo que nós compreendemos, que nós conhecemos. Aí recebemos aquele convite, ganhamos passagens, e aí então nós preparamos as nossas coisas. E o que eu tenho que levar? Ah, se vira. Mas aí é frio, aí é calor, o que vocês comem? Ah, não sei. Adivinha você. E aí nós vamos preparar nossa bagagem meio que no improviso, para chegar num lugar sabendo que nós seremos amados na recepção. Mas não sabemos como é que nós chegaremos lá. E aí então então me passa primeiro todas as informações. Olha, você vem para esse país, aqui acontece dessa forma, aqui assim a temperatura, você vai ficar hospedado nesse lugar, serão essas pessoas que vão te encontrar, então a sua viagem vai durar tanto tempo. Então eu tenho toda a preparação da minha viagem, todo o meu roteiro organizado, para quando eu chegar do outro lado eu saber exatamente o que eu vou encontrar. E agora, por aquilo que eu construí nessa relação afetiva com essas pessoas, também já sei que serei amado, que serei bem cuidado por essas pessoas. Olha só a diferença da gente ter um preparo, um conhecimento sobre essa realidade, e de nós vivermos sem nenhum conhecimento.
mas o que vai determinar de fato é a relação que nós temos, os valores que nós cultivamos. O Tic-Tac colocou, um verdadeiro cristão é automaticamente um espírita. O que diferencia, na verdade, Tic-Tac, o cristão do espírita, é essa questão filosófica, é esse conhecimento mais científico, porque a doutrina espírita ela tem esses 3 aspectos. O cristão, por exemplo, ele se dedica aos ensinamentos de Jesus. Ok, é a parte evangélica que está muito bem cuidada. A doutrina espírita não apenas traz a parte evangélica, mas ela traz também essa realidade do espírito. É por isso que a doutrina espírita ela acaba sendo para nós muito mais completa, porque ela pega esses ensinamentos e encaixa numa realidade que nós vamos encontrar e que é verdadeira. Então essa é a diferença de um para outro. Porque não são apenas ali a parte moral, os valores. É também essa parte intelectual, essa parte técnica que acaba sendo desenvolvida. Então quando nós falamos que a doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião, é diferente, por exemplo, do cristianismo, que é apenas religião. E é baseado numa fé que muitas vezes nós encontramos situações, uma fé cega. Sim, a doutrina espírita se baseia no cristianismo. A sua base moral é sustentada pelo cristianismo, mas a parte técnica é algo, por exemplo, que o cristianismo não tem essa preocupação, porque ele é apenas uma filosofia moral. Então nós temos o privilégio de aprendermos mais a partir desses outros aspectos do que simplesmente cultivar essa questão da fé. Até porque a fé ela acaba sendo até acaba sendo um tanto prejudicial pelo fato de um indivíduo dizer assim, olha, eu acredito nisso e é nisso que eu vou viver. Só que muitas vezes a crença pode ser equivocada, e nós vemos aí, né? Se nós pegarmos os elementos de fé de cada uma das religiões cristãs, e pensarmos assim, essa fé é verdadeira, ela é cega ou ela é racional? Nós encontraremos muito mais a fé cega do que a racional. E a racional ela depende do quê? De outros elementos. É aí que tem o grande diferencial da doutrina espírita para o cristianismo, as religiões cristãs de um modo geral. Kardec então traz para nós aqui um comentário para nos esclarecer. Vamos lá. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação, de após a morte, é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses, e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificam durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que não o ouvem. Esta ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz parte do seu mundo, do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte ainda é um sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de ver num corpo semelhante
ao se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro, e quando se chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Que é o caso do corpo físico, né? Porque ele tenta apalpar o corpo físico e a sua mão então acaba atravessando, como a gente vê nos filmes, né? Nas histórias de espíritos e tudo mais. Mas ele consegue sim se tocar. Ele vê no seu corpo físico uma solidez. E ele vê do seu lado um outro corpo. E aí, então fica naquela confusão toda. E essa agitação que existe na maioria dos espíritos, de se verem surpreendidos, né? De se verem confusos com essa realidade, é o que provoca grande dificuldade nesse início de adaptação do espírito no mundo espiritual, de readaptação, na verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado e só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então essa questão que Kardec coloca aqui, que infelizmente não foi tão bem explorada assim, né, mas poderia ser, para falar, por exemplo, nas situações de morte coletiva. Porque isso nós vemos hoje nos meios de comunicação, falando sobre, né, acidentes que nós encontramos, guerras, epidemias, várias pessoas desencarnando ao mesmo tempo. Como será que isso acontece? Nós podemos projetar, né, essa imagem a partir daquilo que nós estudamos, né, com cada indivíduo, sabendo que cada um tem sua própria diferença, mas nós podemos imaginar, por exemplo, num caso de um acidente. E quando se fala em morte coletiva, não precisamos falar de 50, de 200. Falamos aí no caso de um acidente de carro em que 5 pessoas desencarnaram. Essas 5 pessoas se reconhecerão no mundo espiritual de modo diferente. Imaginemos no caso, por exemplo, de um acidente tão trágico como foi, vamos colocar, aqui naquele tsunami seria até uma covardia usá-lo como exemplo, né? Mas vamos colocar no caso de um incêndio num edifício, no caso de uma avalanche, no caso de um naufrágio, como nós encontramos recentemente lá na Bahia, né, numa travessia, lá um barco afundou e várias pessoas desencarnaram ao mesmo tempo. Em deslizamentos, né, de encostas que nós encontramos aqui no Brasil. Pessoas que de repente desencarnaram, estavam ali juntas, aconteceu o acidente, como cada uma lidou com essa situação? Bom dia, Zé. E ali nós veremos exatamente isso, né, cada espírito tendo ali uma resposta daquilo que viveu durante a sua jornada terrena. Então aquilo que nós vimos na explicação de Kardec, trazendo aqui uma visão básica dessa experiência. Já no livro O Céu e o Inferno, nós temos aqui no primeiro capítulo a passagem, nós vamos fazer a leitura desse capítulo completo, porque ele traz, né, apesar da gente ter estudado há pouco tempo esse capítulo, vale a pena, né, vale a pena ler de novo, para a gente poder fazer uma revisão dessa matéria a partir desses ensinamentos que os Espíritos trouxeram, só que agora focados na perturbação. Capítulo 1, a passagem. A confiança na vida futura não afasta as apreensões da passagem desta vida para outra. Muitas pessoas não temem a morte em si. O que elas receiam é o momento da transição. Sofre-se ou não nessa travessia? É isso que as inquieta, e o fato tem mais valor apenas porque ninguém pode escapar, porque dela ninguém pode escapar. Pode-se prescindir de uma viagem terrestre, mas nesse caso, tanto ricos como pobres devem transpor a passagem, e se ela é dolorosa, nem a posição, nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Ao ver a calma de certas mortes e as terríveis convulsões de agonia em algumas outras,
pode-se já imaginar que as sensações experimentadas nesse momento não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos esclarecer a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião permanecem mudas. E por que isso? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual e a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que ele dá sobre a natureza da alma, seja pela narração, e aqui então o grande diferencial, seja pela narração daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. Então aqui, quando ele fala sobre a narração daqueles que deixaram a vida, a grande pergunta é: como é a morte? A resposta, então, que a gente já conversou sobre isso é: quem pode responder é quem morreu. Mas aí tem aqueles que quase morreram, então eles quase sabem. Porque se a experiência de quase morte, então ele quase tem conhecimento sobre isso, mas ele não tem. Ele viveu algumas situações, algumas experiências que foram rápidas, que foram temporárias, e aí então ele vai trazer o seu depoimento daquela experiência que ele vivenciou, mas a morte propriamente só pode contar que morreu. Parece óbvio? Sim, mas quem se dá ao trabalho de ouvir esses mortos? É aí que a doutrina espírita entra. Através da mediunidade, da comunicação entre as duas dimensões, é possível então o espírito relatar as suas experiências, ou os espíritos relatarem as suas experiências, e nós então, coletando esses depoimentos, formarmos uma visão geral sobre essa situação. Então, não que as outras filosofias, ou as outras ciências, ou as outras religiões não tenham a oportunidade de aprender sobre tudo isso. É simplesmente se darem ao trabalho de pesquisar. Mudarem ali os seus preconceitos, mudarem seus dogmas, bom dia, professor. Mudarem seus dogmas, tanto dogmas religiosos como dogmas científicos, e verem na mediunidade o canal de comunicação com o mundo espiritual e coletar, a partir desse mecanismo, todos os ensinamentos que nós podemos receber. Então por isso que Kardec coloca: o espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode trazer isso, não é ele que pode trazer isso. É a mediunidade que pode trazer isso. E o espiritismo, utilizando da mediunidade com sabedoria e com profundidade, consegue então captar essas informações. Eis aí então para nós o diferencial. A matéria inerte, aqui Kardec agora começa então a trazer para nós, né, os detalhes técnicos desse processo. Vai falar então sobre esse laço fluídico e vai falar sobre a matéria que nós utilizamos. A matéria inerte é insensível. Isso é um fato real. Somente a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma que disso recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre e não o corpo. Basta a gente lembrar que o registro da dor, da sensação da dor, é a alma que experimenta. O corpo, nesse caso, ele apenas transmite essa informação. É a alma que sofre, não o corpo. Este é apenas um instrumento da dor. A alma é a paciente. Após a morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque ele não sentirá nada. A alma, por sua vez, dele estando separada, não recebe nenhuma impressão da desorganização desse corpo. Ela tem suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. Então, o espírito
tem ali todas as sensações, por exemplo, sensação de frio, sensação de calor, sensação de dor, sensação de prazer. Todas essas sensações dizem respeito então ao espírito que, através desse corpo perispiritual, ele acaba então captando todas essas impressões. Então nós percebemos que corpo físico ou corpo espiritual não são ali, não sentem, não percebem essas sensações, mas transmitem-nas para a alma, que é ela, essa consciência, que acaba depois captando e percebendo tudo isso. O perispírito é o invólucro fluídico da alma, da qual não é separado nem antes, nem após a morte. Nem antes, nem após a morte, ou seja, o perispírito fica ligado com o espírito. E com a qual forma, por assim dizer, apenas um, porquanto não se pode conceber um sem a outra. Bom de ajuda. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É do mesmo modo, por esse intermédio, que a alma age sobre o corpo e dele dirige os movimentos. A extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo pelo rompimento do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de forma que a separação só é completa e absoluta quando não restar mais um só átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está em relação com a soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresente. Portanto, não é preciso ocultar que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos dolorosa. São essas diferentes circunstâncias que vamos examinar. Coloquemos inicialmente como princípio os 4 casos seguintes, que se podem julgar como situações extremas, entre as quais existe um grande número de nuances. Então vamos lá, 4 casos que Kardec vai colocar, que são situações extremas, como ele coloca aqui. Então, a partir dessas situações extremas, a gente vai trazendo ali todas as suas variantes. Primeiro, se no momento da extinção da vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completamente realizado, a alma não sentiria absolutamente nada. Esse é o primeiro ponto. E isso no caso, por exemplo, que a gente coloca, no caso da morte, por exemplo, nós temos ali todas os eventos físico-químicos que ocorrem, junto ao corpo físico, no caso da decomposição, no caso da decremação, no caso de mutilações. Se o perispírito se encontra completamente desligado do corpo físico, nada que seja feito no corpo físico vai afetar o espírito. Diferente do que acontece, por exemplo, que nós veremos, se nós temos ali naquela ligação. Antes disso, Hermes, mesmo que os espíritos que tenham passado muito tempo, no momento em que ele se desliga, mesmo que isso tenha demorado bastante tempo, com o desligamento, não importa o que o corpo físico, o que aconteça com o corpo físico, ele deixa de sentir. Pode demorar mais ou menos tempo, mas houve o rompimento completo ou o desligamento completo, todas as sensações do corpo físico já não passam mais para o espírito. Enquanto ele estiver ligado, isso vai fazer com que ele sinta. Então esse é o primeiro ponto que ele está colocando. Ele não entrou ainda na questão moral, é simplesmente na parte técnica. Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos está em toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Então, no primeiro ponto, a alma não está ligada ao corpo físico. Não capta sensação nenhuma. No segundo item, a alma está completamente e intensamente ligada ao corpo físico. Tudo aquilo que acontece no corpo físico repercute diretamente de uma forma extremamente dolorosa sobre o perispírito, sobre o espírito. Primeiro caso, ligação zero.
Segundo caso, ligação total. Terceiro item. Se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Nós veremos depois aqui os exemplos. Nesse caso da coesão fraca, a gente vai colocar, no caso de alguém que está desencarnando por causa de uma idade avançada, alguém que se encontra espiritualizado, a ligação é fraca. A ligação é o suficiente para que o espírito interaja com o mundo físico, apenas para isso. Mas ele não se apega a esse instrumento. Então, 0, 100%, fraca. 4. Se após a cessação completa da vida orgânica, ou seja, o corpo físico morreu, mas ainda existem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, como é o caso, por exemplo, que nós já estudamos, dos suicidas, como é o caso daqueles que desencarnam de uma forma violenta, mas continuam ligados, e isso não acomete necessariamente aquelas pessoas que são más. Às vezes é alguém que desencarnou de uma forma súbita, mas tem medo de deixar o corpo físico. O corpo já morreu, seja num hospital, seja numa via pública, e aí então ele morreu. Ele se encontra. Pode acontecer no caso de uma eutanásia, que o espírito está tentando se desprender. Se não for no caso de uma eutanásia que ele escolheu, ele optou por esse suicídio. É um suicídio assistido. Se por acaso aconteceu de praticarem a eutanásia sem ele ter consciência disso, vai depender do seu merecimento. Mas seja como for, o corpo físico morreu. E o espírito continua, o perispírito continua ligado em alguns pontos nesse corpo físico. A alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço seja inteiramente rompido. É o caso que nós temos daquela mensagem de Emmanuel quando perguntado sobre a cremação. A cremação é recomendada? Ela pode ser realizada? E aí então Emmanuel recomenda aquelas 72 horas, né, aqueles 3 dias, para que o espírito se desprenda totalmente do corpo físico. Mas e se acontecer de uma cremação acontecer 24 horas depois? O que acontece com o perispírito? Aí é uma questão que estimula a nossa imaginação. De pensarmos, por exemplo, o indivíduo desencarnou, ele se encontra ainda ligado, vai para o crematório e de repente o corpo físico acaba sendo incinerado. Como o espírito reage a isso? De imediato, ele acaba sendo desligado do corpo físico. Ele é praticamente expulso do corpo físico, mas de uma forma extremamente dolorosa, porque não houve tempo para isso. E é claro que os espíritos amigos estão ali sempre presentes, né, dando atenção ao espírito de acordo com o seu merecimento. Se mesmo assim nós aqui no mundo físico aceleramos esse processo, os espíritos, de acordo com o merecimento que o espírito tem, também aceleram lá o seu processo para evitar que haja esse tipo de sofrimento. Disso resulta, depois desses 4 itens que nós vimos, né? Então, uma ligação 0, uma ligação forte, uma ligação fraca e alguns pontos mesmo depois do corpo físico estar morto. Disso resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito, e tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. Enfim, se o desprendimento se realiza sem nenhuma dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. Agora vamos entrar aqui no tema de hoje, né, que a gente tem que estar falando, né, da perturbação. Eu estou aqui no item número 6 agora desse primeiro capítulo. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, produz-se ainda outro fenômeno de uma importância capital, o da perturbação. Nesse momento a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as sensações. Ela está, por assim dizer, cataleptizada, de maneira que quase nunca é testemunha consciente do seu último suspiro. Dizemos quase nunca porque existem casos em que a alma pode ter consciência dele, assim como veremos pouco a pouco, dentro em pouco,
no caso do irmão Jacó que a gente viu, ele traz para nós detalhadamente cada uma das etapas, cada passo daquele processo. A perturbação, portanto, pode ser considerada como um estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada. Ela varia de algumas horas a alguns anos. À medida que ela se dissipa, a alma fica na situação de um homem que sai de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como se o fizesse através de um nevoeiro. Pouco a pouco a visão vai se clareando. A memória retorna e a alma se reconhece. Desse despertar, porém, é bem diferente conforme os indivíduos. Para uns ele é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Para outros é pleno de terror e ansiedade, e produz o efeito de um terrível pesadelo. Isso aqui vai ao encontro do que eu tinha comentado com vocês quando nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, o item número 2, a separação da alma e do corpo. Eu estou procurando aqui a questão, só para a gente poder lembrar. Deixa eu ver aqui rapidamente para ver se eu acho. Não vou conseguir achar agora porque... Mas é que eu tinha comentado com vocês, né, que aqui os Espíritos, no Livro dos Espíritos, eles trazem para nós, assim, de um modo geral, a visão ou a experiência vivenciada para espíritos já esclarecidos. Deixa eu ver se eu acho aqui que isso aqui é importante da gente comentar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, no caso na questão 154, né? Ele coloca assim: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o seu fim no exílio. E a gente pergunta, mas será que todos os espíritos sentem prazer deixar esse exílio? Ele entende isso como exílio? Que foi exatamente o que Kardec coloca para nós aqui agora, nessa questão. Esse despertar é bem diferente de indivíduo para indivíduo. Para uns é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Para outros é pleno de terror. Então não é bem assim aquela história, né, que os espíritos colocam, claro, né, entendendo a intenção deles de colocarem essa resposta para falar do espírito que se vê realmente liberto do mundo físico, mas muitos espíritos ainda pegando a matéria, essa libertação na verdade não é uma libertação. Ele está saindo exatamente daquilo que ele mais quer, que é continuar aqui no mundo físico. Então vimos aqui essa resposta dos espíritos. Deixa eu ver aqui, o Hermes colocou. Podemos concluir que sempre haverá uma certa perturbação no desencarne que poderá ser suave ou mais densa, dependendo do desencarnante, se tratando do seu grau de espiritualidade. Isso foi exatamente o que nós comentamos na introdução. Todos os espíritos passam por isso. Uns mais, outros menos. E eu dei exemplo exatamente do sono. Todo mundo que acorda de súbito tem que dar aqueles 2 minutinhos, né, de acordar, olhar para o relógio, dar aquela espreguiçada. Então esse momento de transição, de saída de um estado de inconsciência para um estado de consciência, é algo absolutamente natural. E para o espírito, então, que tem uma transição muito mais profunda e complexa, que é o caso da desencarnação, ele vai sentir esse efeito, ainda que sejam efeitos ali por alguns instantes, até ele se desprender, se libertar e ter essa consciência. Claro que a gente poderia trazer aqui, mas e Jesus, será que ele passou por isso? Seria até uma covardia a gente colocar isso como exemplo, porque para nós é impossível fazer qualquer tipo de definição. Mas certamente, se ele conseguiu, né, sendo quem é, a sua desencarnação foi plena e da mais tranquila possível. Agora, tranquila quanto? Não sabemos. O Brás leva uma hora de perturbação todo dia, né, Brás? Já viu, né? Então a gente passa naquela hora assim de você acordar. A Angelina colocou, né, tem uma pessoa amiga que está em coma há 48 horas. Foi após um acidente de moto. Não foi permitido à família chegar até ele. Como fica esse ser no caso
de acontecer o desencarne? É aquilo que a gente colocou, né, Angelina? Depende muito se essa pessoa era alguém espiritualizado, era alguém muito apegado à matéria, era alguém que era muito egoísta, era alguém que era muito generoso. Depende muito, né? Do nosso ponto de vista, a gente analisa por essa perspectiva, de tentar analisar o caráter daquela pessoa e os seus valores e saber exatamente também seu grau de espiritualização. Mas seria também algo muito simples e muito pobre, porque cada um vivencia algo que é muito específico, muito particular. Mas o que nós podemos saber é que quanto mais o espírito se evangeliza, vamos dizer assim, mais fácil para ele essa transição. Inclusive, no caso, por exemplo, de alguém que fica num estado comatoso, inicialmente ele fica ali num estado de inconsciência. Se acontece dele despertar, ele vai também passar por essa perturbação do despertamento. Se acontecer dele desencarnar, isso também vai acontecer. Então o que a gente espera é o quê? Que muito mais do que torcer para que ele tenha, se acontecer uma desencarnação, muito mais do que torcer para que ele tenha uma desencarnação tranquila, nós temos que torcer para que ele tenha vivido uma vida tranquila. Como você colocou, um jovem bem calmo, né? Então, são boas credenciais para que ele tenha um bom retorno para o mundo espiritual, se isso vier a acontecer, né? O Hermes colocou também, o que ela perguntou, né, Hermes, foi com relação à desencarnação, se nesse caso do acidente traria maior ou menor perturbação, né? Então é questão de conhecer a história dele, né? Se ele teve uma boa história, alguém que viveu a vida valendo a pena, né, de uma forma positiva, proveitosa, saudável, isso já são credenciais importantes para que ele tenha uma boa desencarnação. Continuando aqui o nosso texto, item número 7. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porque geralmente a alma não tem consciência de si mesma, mas antes dele, a alma sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões de agonia, e depois pelas angústias da perturbação, apressando-nos em dizer que esse estado não é geral. A intensidade e a duração do sofrimento dependem da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais longos e penosos são os esforços do espírito para se desprender dos seus laços. Mas existem pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se faz por si mesmo e naturalmente. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro se desprende de sua haste. É o caso das mortes calmas e dos pacíficos despertares. Então a gente lembra, né, uma árvore que tem ali seu fruto maduro, o fruto simplesmente se desprende e cai. Tem outros que mesmo que você chacoalhe o galho, ele não cai, mesmo estando na hora. Brás lembrou, né, um cara deixava o corpo com tanta naturalidade que só percebeu que tinha morrido ao ver sua nora chorando abraçado no seu corpo, né? Pois é. Um despertar muito, muito leve, né? A Andréa colocou, né, nessas horas a oração dos amigos e familiares é fundamental. É fundamental para ajudar, né, Andréa? Mas o detalhe é que ele continua sendo algo subjetivo. Por mais que você faça aquela corrente de oração para poder ajudar aquela pessoa, se ela não teve uma vida digna de uma desencarnação tranquila, ela vai continuar sofrendo. Essas orações seriam como aquele copo d'água e aquele vento, aquele abanado que as pessoas dão para alguém que está passando por um calor terrível. Mas ela vai continuar com esse calor porque é a condição dela. Então ela se sente melhor com aquilo, mas não vai aliviar a angústia se ela tiver vivido uma vida desequilibrada. O estado moral da alma é a principal causa a influir na maior ou na menor facilidade do desprendimento. O estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito depende diretamente da ligação do espírito à matéria. Ela chega ao seu máximo no homem em que todas as preocupações se concentram na vida e nos prazeres materiais, e é quase nula naquele cuja alma depurada se identificou por antecipação com a vida espiritual.
visto que a lentidão e a dificuldade da separação são proporcionais ao grau de depuração e de desmaterialização da alma. Depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil, mais ou menos penosa, agradável ou dolorosa. Isto sendo posto, ao mesmo tempo, como teoria e como resultado da observação, falta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. Então Kardec coloca para nós, são dois pontos importantes que a gente colocou. Primeiro, o grau moral do espírito para poder ter uma desencarnação mais ou menos tranquila. O seu grau de espiritualização também é contado nesse processo. Quanto mais liberto, né, dos vícios e apegos do mundo material, não que nós não tenhamos, todos nós temos. Nós temos a preocupação, por exemplo, com o mundo material, algo que dificultaria bastante a nossa desencarnação, sem necessariamente mostrar tendências inferiores ou algum tipo de viciação, é alguém que é muito apegado, por exemplo, à família. Vamos imaginar uma circunstância. Acontece um acidente, uma mãe que tem ali 3 filhos, apaixonada por esses filhos, apaixonada pelo marido, que adora cuidar do seu trabalho, adora cuidar do seu lar, da sua família. De repente acontece um acidente e ela desencarna. Com que tranquilidade esse espírito vai deixar aqui os objetos de sua afeição, de interesse aqui no mundo físico? É algo muito difícil. E mesmo sendo uma pessoa que nós consideramos uma pessoa boa, generosa, amorosa, ela continua amando sua família. Então, nesse caso, é uma separação que vai acontecer, dolorosa, porque ela vai criar essa dificuldade, mas ao mesmo tempo vai ser uma recuperação rápida, porque ela vai ser imediatamente esclarecida. Então nós não vemos uma pessoa ruim, mas alguém que simplesmente tem um interesse aqui no mundo físico. Uma mãe desencarnar deixando os seus filhos. Tem dor maior do que essa? E ali nós não vemos nada de uma pessoa que tenha vivido de uma vida nociva, cheia de viciações. Então por isso nós colocamos esse apego, muitas vezes não é um apego negativo, é apenas afetivo. É algo absolutamente natural. Mas enfim, moral e o grau de espiritualização, e essa facilidade com que o espírito tem para poder se desprender do mundo físico. Se ele tem mais facilidade, apesar do seu amor, ele vai pensar assim: olha, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, ou então eu amo minha esposa, amo os meus amigos e tal, mas eu sei que chegou a minha hora. E eu sei que eu vou continuar junto deles, perto deles e tal. O espírito facilita esse processo. É como se você pegasse alguém segurando numa corda, e essa corda está amarrada na sua família. E essa mãe, então, que está se despedindo dos seus filhos, segura nessa corda. E você vai dizer para ela: solta da corda, vai ficar tudo bem. E ela vai dizer assim: não, mas os meus filhos estão lá, eu não posso. Não, solta sim. E para convencer essa mãe a soltar essa corda? E para convencer as pessoas a soltarem as cordas que as prendem aqui aos interesses do mundo físico? É isso que vai dificultar ou facilitar aqui esse processo de separação. Agora, muito mais do que isso, como Kardec coloca, tem uma outra parte importante, que é o modo como o espírito desencarna. Então, primeiro são os interesses, são os seus valores, são as suas tendências. Depois vem a segunda parte, a forma como ele desencarna. Vamos lá. Na morte natural, aquela que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou pela doença, o desprendimento se opera gradualmente. No homem cuja alma é desmaterializada e cujos pensamentos são desligados das coisas terrestres, o desprendimento é quase completo antes da morte real. O corpo ainda vive a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual. A alma prende-se ao corpo apenas por um laço tão frágil que esse se rompe facilmente com o último batimento do coração. Nessa situação, o espírito já pode ter recuperado sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, sentindo-se feliz por ter se livrado dele. Para esse espírito, a perturbação é quase nula, não é mais que um momento de sono pacífico.
do qual ele sai com uma indizível impressão de felicidade e de esperança. No homem materialista e sensual, aquele que viveu mais pelo corpo que pelo espírito, para quem a vida espiritual não é nada, nem sequer uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Nada veio afrouxá-los durante a vida. Na proximidade da morte, o desprendimento também se opera gradualmente, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são o indício da luta que o espírito enfrenta, porquanto às vezes ele quer romper os laços que lhe resistem, e em outras vezes agarra-se ao seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. Enquanto eu li aqui, a imagem que me veio é, por exemplo, aquela de... Vamos imaginar alguém que acabou de ficar famoso. Alguém que começa a colher agora os melhores prazeres da vida. Ou porque ele ganhou na loteria, porque ele foi promovido, porque ele acabou de se formar e vai ganhar a vida agora, porque ele ficou famoso, porque conquistou o amor da sua vida. Olha quantos motivos nós temos para ficarmos aqui apegados ao mundo físico. Então nos agarrarmos aqui à nossa realidade material simplesmente por uma questão de interesse. No caso do Hermes colocou, também tinha comentado isso antes de você chegar, Hermes, no caso daqueles que vivem a vaidade e o orgulho, o corpo físico é o motivo da sua existência. Aquela pessoa que é bonita, que é sensual, o Brás, por exemplo, seria uma loucura, né, Brás? Então, aquela beleza, aquela atração toda e tudo mais, e de repente a pessoa está morrendo. Já não se sofre assim? Vamos ver agora uma coisa importante. Quando nós percebemos esses artistas que durante muito tempo viveram toda essa badalação e começam a envelhecer. Vem aquele desespero de fazer plásticas atrás de plásticas, de começar a viver aquela depressão, alcoolismo, drogas, porque a vida já não é mais a mesma. Imagina esse espírito desencarnando no auge da sua beleza, ou mesmo depois, quando passa esse auge, ele começa a entrar nessa decadência. Ele gostaria de voltar no tempo para poder viver de novo aquele momento. Olha só as dificuldades que vivem. Esses artistas que estão assim no topo do sucesso, de repente acontece a desencarnação. A gente vai colocando essas situações para poder ilustrar. O Hermes teve que diminuir um pouco. Só gente bonita nessa sala, ainda bem. Então, a gente vê assim que são vários os motivos que dificultam essa nossa transição para o mundo físico, para o mundo espiritual. Continuando, vamos lá. O espírito mais se apega à vida corporal, quanto menos vê além dela. Se apega mais à vida espiritual, quanto menos tem conhecimento sobre ela. Não, pois é, Tic-Tac, o que eu coloquei agora é exatamente isso. A gente começa a ver programas na televisão, principalmente quando nós temos assim aqueles artistas que desapareceram da mídia, e aí você faz um antes e depois. Nós vemos o artista envelhecido, o artista naquela decadência e tudo mais, e aí depois nós vemos então, não conhecemos a sua vida pessoal, e ele vai vivendo isso de uma forma extremamente dolorosa, porque a vida dele girava em torno daquilo. A vida dele girava em torno da fama, do assédio, da riqueza, e de repente as coisas se modificam. Tim Maia também, né, Brás? Eu estudei com o filho do Altemar Dutra, o Altemar Dutra Júnior, ou filho, não me lembro exatamente sobre o nome dele, também é assim, pessoa gente boa. E aí então, no caso, por exemplo, do Tim Maia, a mesma coisa, estava no palco, passou mal, foi para o hospital, aí ele cantava na sala de aula, a gente estava fazendo aula e começava a cantar lá, uma figura. Então, mais aqui para nós. O espírito mais se apega à vida corporal, quanto menos vê além dela. Ele sente que a vida lhe escapa e quer retê-la, em vez de se abandonar ao movimento que o arrasta. Ele resiste com todas as suas forças e pode, dessa forma, prolongar a luta durante dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas nem por isso ele sofre menos. A indefinição em que se encontra,
a incerteza sobre o que lhe acontecerá, juntam-se às suas angústias. Tem um livro interessante de Herculano Pires chamado Educação para a Morte. Pode parecer uma coisa meio mórbida falar sobre educação para a morte, mas então a gente pensa assim que, no caso daquelas pessoas que morrem de medo da morte, né? Interessante, né? Mas tem aquele pavor desse momento da morte, quando a morte começa a se aproximar por uma doença que a pessoa está vivenciando, a sua perturbação começa ali. Ele já começa a ficar naquela angústia, naquela ansiedade, começa a sofrer de todas as formas. Diz aqui ainda, sem dúvida, nesse momento, não aqui embaixo, a morte chega e tudo não se acabou. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se a vida é material ou espiritual. Ele luta ainda até que os últimos laços do perispírito tenham se rompido. A morte deu um fim da doença efetiva, porém não deteve as consequências. Enquanto existem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito sente suas impressões e sofre com isso. Bem diferente é a posição do espírito que não é materialista, mesmo nas doenças mais cruéis. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo muito frágeis, rompem-se sem nenhum abalo, pois sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento, e algumas vezes mesmo em realidade, no caso, por exemplo, do desprendimento, da sensibilidade mediúnica que ele tem, faz com que encare a morte como uma libertação dos seus males, como uma prova, como uma libertação e seus males como uma prova. Daí lhe vem uma calma moral e uma resignação que aliviam o sofrimento. Após a morte, mesmo esses laços sendo rompidos nesse momento, nenhuma reação dolorosa o atinge. Ao seu despertar, ele se sente livre, disposto, desembaraçado de um grande peso e muito feliz por não sofrer mais. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde ocasionar uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, subitamente é interrompida. O desprendimento do perispírito só começa após a morte. Como lembra que nós lemos lá no Livro dos Espíritos e aqui também, que fala para nós que o desligamento não acontece de uma hora para outra, como os Espíritos disseram, né? Não acontece como se estivéssemos abrindo uma gaiola para libertar um pássaro. Acontece de uma forma gradual. Então aqui, a vida orgânica, com toda a sua força, subitamente é interrompida. O desprendimento do espírito, do perispírito, só começa após a morte. E nesse caso, como em outros, não pode se realizar instantaneamente. Bom dia, Dudu. O espírito, colhido de súbito, está como atordoado, mas percebendo o que pensa, ele acredita que ainda está vivo, e essa ilusão dura até que compreenda a sua situação. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que confunde seu corpo fluídico com seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Esse estado oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desprendimento antecipado do qual a morte, mesmo a mais súbita, nada mais faz do que apressar a realização. Em outros, pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e para alguns nada tem de penoso segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, principalmente, que essa situação é a mais penosa. O corpo, estando ligado ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, que experimenta grandes sofrimentos. O estado do espírito no momento da morte pode assim se resumir: quanto mais lento é o desprendimento do espírito, mais o espírito sofre.
A rapidez do desprendimento está em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito que não é materialista, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de qualquer sofrimento, do qual o despertar é pleno de suavidade. Para trabalhar para a sua depuração, reprimir suas más tendências, vencer suas paixões, é preciso ver as vantagens dessas ações no futuro. Para identificar-se com a vida futura, dirigir-lhe algumas aspirações e preferir esta vida à vida terrestre, é preciso não somente crer nela, mas compreendê-la. É preciso representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é aquela que exerce, sob esse aspecto, a mais poderosa influência pela fé inquebrantável que ele dá. O espírita sério, que não se limita a crer, ele crê porque compreende, e compreende porque recorre ao seu discernimento. A vida futura é uma realidade que se desenrola continuamente aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode existir em sua alma. A vida corporal, tão limitada diante da vida espiritual, é a verdadeira vida. Para ele desaparece. Daí a pouca atenção que dá aos incidentes do caminho e a sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem e assim ocorre um primeiro desprendimento parcial que facilita a passagem dessa vida para outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo que o limiar é transposto, ele se reconhece. Nada lhe é estranho, ele compreende a sua situação. O Espiritismo, aqui para finalizar esse último item, né, em cima da pinta aqui. O Espiritismo não é seguramente indispensável para esse resultado. Também não tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito para que ele compreenda a necessidade de se melhorar. Além disso, ele dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos no momento em que eles deixam o seu invólucro terrestre e de reduzir o tempo da perturbação pela prece e pela evocação. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Por uma evocação, conduzida com sabedoria e prudência, e com palavras de benevolência e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando-o a se reconhecer mais cedo. Se ele está sofrendo, deve estimulá-lo ao arrependimento, que só pode abreviar os sofrimentos. Aqui nesse caso que Kardec coloca, dois mecanismos importantes que a doutrina espírita nos oferece: a prece e as evocações. A prece, obviamente, naquele momento especial, quando se fala principalmente em velórios. Quantas são as orientações? Inclusive teve um espírito que deixou uma mensagem que ele falava assim: olha, eu sou um aprendiz nesse trabalho de acompanhamento dos espíritos que estão desencarnando, e eu quero dizer para vocês o que acontece no velório. E ele começa a relatar que naquele momento em que acontece o desprendimento, que muitas vezes demora ali de um dia para o outro, aquele momento do velório ele é tão especial, porque a prece, ela é na verdade um trabalho de magnetismo, que ajuda no desprendimento. E o que nós vemos nos velórios na realidade, acaba sendo ali um reencontro de pessoas que não se vê há muito tempo, que ficam trocando figurinhas, enquanto o espírito fica agonizando, tentando se desprender ali diante do seu corpo físico. Então ele fala exatamente sobre isso. E na segunda parte, que Kardec coloca, a questão da evocação, quando os espíritos então são evocados e são esclarecidos durante a reunião. Você tem consciência que você desencarnou? Observe o que acontece do seu lado, veja a sua nova realidade, né? Brincando, né? Siga a luz. Falando isso numa evocação. Só que essa já não é uma prática que nós fazemos.
exatamente porque as evocações têm também os seus riscos, e entre riscos e benefícios, prefere-se então preocupar-se com os riscos. E aí então as evocações não são mais feitas. Então, meus amigos, fechando por aqui então esse nosso encontro de hoje, nós falamos então sobre falamos aqui sobre a perturbação espírita. Eu queria trazer para vocês mais exemplos que eu tinha prometido no início, trazendo aqui alguns trechinhos, né, do Livro dos Espíritos. Depois Tic-Tac. Aqui do livro Céu e Inferno, alguns trechinhos, mas a gente acabou tendo aqui completando aqui o nosso horário, né? Então, numa outra oportunidade, a gente traz mais esclarecimento, se for possível, mas certamente já tivemos um entendimento significativo sobre essa matéria. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, concluindo então o nosso trabalho. Próximo capítulo, pluralidade das existências. Falaremos aqui sobre reencarnação, justiça da reencarnação, mundos diferentes, crianças após a morte, sexo dos espíritos, sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas, enfim, teremos aqui todos esses assuntos para falarmos sobre a reencarnação. Encerrando por aqui então, pessoal.